De criaturas gigantes a floresta tornas e cavernas de cristais. O mundo lá fora é um local repleto de surpresas e hoje você vai conhecer algumas delas nesse vídeo, que irá explorar 10 das maiores descobertas que o mundo já viu. Mas antes, deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações e prepare-se para mais um Enigmas do Mundo. As linhas de Nazca. As linhas de Nazca no Peru são nada espetaculares quando vistas do chão. No entanto, vistas de cima, como foi descoberto por aviões comerciais na década de 30, elas se tornaram impressionantes. Segundo pesquisadores, essas linhas possuem mais de 2.000 anos e foram feitas pelo povo pré-inca conhecido como Nazca, que faziam escavações profundas até chegar em pedras, que apresentavam uma tonalidade diferente. Apesar de cada vez mais nós as encontramos, elas continuam sendo totalmente enigmáticas. Alguns defendem que elas eram monumentos religiosos, em que o povo fazia desenhos semelhantes às pinturas rupestres para os céus, para apresentar aos deuses. As esferas de pedra. Desde que os europeus colonizadores chegaram na Costa Rica, eles ficaram fascinados com a presença de dezenas de esferas esculpidas em pedras, espalhadas pelas florestas. Historiadores revelaram que elas são até anteriores à civilização colombiana, sendo feitas por volta do ano 600 d.C. Já especialistas em trabalho em pedra contam que elas provavelmente foram esculpidas com a utilização de pedras menores como ferramentas. Elas provavelmente tinham um propósito bem simples, servindo de ponto de referência para que os habitantes nativos não se perdessem nas florestas. Porém, de todo modo, essas teorias não passaram de especulações e até hoje sua real função permanece um mistério. Tule Monstro. Conheça o Tule Monstro, ou como ele é chamado popularmente, o Monstro de Tule, uma criatura que viveu em nosso planeta há aproximadamente 300 milhões de anos atrás. Eles eram criaturas com simetria bilateral e corpo mole, porém o seu grande elemento que faz dele ser um ser tão misterioso é que, apesar da gente já ter sido encontrado uma quantidade relativamente alta de fósseis, até o momento fomos incapazes de redefinir o que eles realmente são. Alguns cientistas defendem, por exemplo, que eles são invertebrados. Já outros afirmam o oposto. Na verdade, nós não conseguimos nem definir se eles são moluscos, crustáceos ou vermes, uma vez que ele aparenta compartilhar características com todos esses grupos, algo que nós nunca havíamos encontrado antes. Choriactis gaster. Este é o fungo Choriactis gaster, a única espécie conhecida do gênero Coriactis, e eles são um dos fungos mais misteriosos de todo o planeta. Foi notado que esse fungo havia sido descoberto 2 vezes na história humana, por 2 cientistas diferentes em apenas 2 partes do mundo, no Texas e no Japão, algo que fez dele uma espécie muito misteriosa. Isso porque espécies normalmente são encontradas em vários locais do mundo, ou em apenas um, sendo esse um dos únicos casos de uma espécie que existe em apenas 2 locais do planeta. Uma pesquisa de seu DNA apontou que essas 2 espécies estão separadas há mais de 19 milhões de anos, sendo que sua separação continua sendo um tremendo mistério, uma vez que não existem locais entre o Texas e o Japão que o fungo seria capaz de sobreviver e teria que percorrer durante essa separação. Entretanto, a sua ausência nessas regiões fazem com que os biólogos não compreendam como a separação ocorreu realmente. A Caverna dos Cristais. A Caverna dos Cristais é situada na mina de Naica, no estado mexicano de Chihuahua. Ela é uma caverna com mais de 30 metros de profundidade, que contém em seu interior cristais gigantes de selenite, que chega a ter mais de 11 metros de comprimento, 4 de diâmetro e pesa cerca de 55 toneladas. Ela foi encontrada por uma empresa de mineração que havia drenado uma caverna para que ela pudesse ser minerada. Porém, o que eles encontraram foi uma criatura gigantesca de cristais que se espalham por todos os lados. No entanto, seu interior possui temperaturas que chegam a 90 graus Celsius e conta com 100% de umidade no ar, algo que é inóspito para nós, sendo necessários equipamentos especiais para entrar nela. A tartaruga gigante.
Numa foto que ganhou bastante notoriedade pela internet nos últimos tempos, fez com que teorias malucas sobre criaturas gigantes viessem à tona. A imagem se trata de uma reconstituição da aparência que um fóssil de tartaruga antigo poderia parecer. É claro que a foto não possui uma precisão perfeita, uma vez que os autores possuíam apenas algum dos ossos que formariam um animal, deixando muito espaço para especulação, acreditando-se que essa seria uma espécie parente das tartarugas que conviveu com os dinossauros. Isso explica o tamanho do seu casco. De toda forma, devemos agradecer que estes animais já foram extintos. A Floresta Dançante. Essa é uma floresta chamada de a Floresta Dançante e se localiza em Kaliningrado, na Rússia. Por séculos, ela intriga os biólogos e moradores da região por conta do crescimento anormal dos seus troncos, que fazem uma série de curvas e até mesmo chegam a dar voltas completas durante o crescimento. O que faz desse comportamento tão misterioso é que essas espécies de árvores existem em diversos outros locais do país, mas em nenhum deles elas se comportam dessa maneira. Por mais que ainda não tenha uma explicação científica concreta sobre o porquê dessas árvores crescerem dessa forma, algumas teorias sugerem que isso pode ser causado por conta de uma onda de ventos fortes que atingiram a região enquanto elas cresciam. Há também hipóteses que dizem que essa floresta foi fruto de manipulação humana. ASMR. Você com toda certeza já se deparou com algum vídeo no YouTube de alguém sussurrando ou esfregando objetos em um microfone extremamente sensível. Esse tipo de vídeo é conhecido como ASMR e, apesar de terem se tornado comuns ao ponto de já existirem até diversas maluquices envolvendo eles, seus efeitos no nosso cérebro ainda são um mistério para a ciência. Isso porque as vibrações no ar que são causadas pelas ondas sonoras de vídeo ASMR fazem uma espécie de massagem nos nossos cérebros, que causam um efeito de relaxamento neles, como se estivessem recebendo a massagem para mais de 90% dos seres humanos. Desse modo, os vídeos de ASMR se tornaram perfeitos para ajudar as pessoas a pegar no sono. A mina psicodélica. Em Ekaterinburg, na Rússia, se localiza dentro de uma mina de sal que possui uma série de padrões de cores que são hipnotizantes. O grande mistério sobre essa caverna em especial, que deixa os cientistas perplexos, é tentar entender o que realmente acontece naquela para que os depósitos de minerais ficassem de uma maneira padronizada, algo que só visto apenas nessa única mina em todo o mundo. Geleia estelar. Relatos de bolhas gelatinosas caindo do céu nos campos abertos datam desde o século XIV e até hoje a sua experiência permanece um mistério. Com o tempo, elas receberam uma variedade absurda de nomes, sendo chamadas de geleia astral, geleia estelar, tiros de estrela, goma estelar, muco estelar, bolha estelar, entre muitos outros. Apesar de não serem fáceis de serem encontrados, relatos dessas bolhas caindo do céu são relativamente comuns. Porém, nós ainda não fizemos ideia como elas surgem e de onde vêm. Isso porque, apesar de serem relativamente comuns, essas bolhas gelatinosas possuem características que tornam o seu estudo praticamente impossível, uma vez que elas desaparecem em questão de minutos. Desse modo, até você conseguir recolher e levar uma amostra para ser estudada, ela já desapareceu por completo. Além disso, por não sabermos como elas ocorrem, é impossível prever onde irão surgir, fazendo com que, para estudá-las, seja necessário que você ande pela floresta às cegas com todo o equipamento necessário e ainda terá que fazer seus estudos com uma velocidade sobre-humana. Mas e aí, qual dessas descobertas você achou mais interessante? Comente aí embaixo para a gente ver. Estamos curiosos para saber. Se gostou do vídeo, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal se for novo por aqui e ativar o sininho das notificações. Nos vemos no próximo vídeo e até a próxima.